claro que tá dando pra enxergar o tanto que foi aproveitado a topografia original desse lote. Essa obra que a gente vai agora é no Alphaville também, mas é no Alphaville 2. Nós gravamos as duas primeiras no Alphaville 3, agora nós estamos indo para uma obra no Alphaville 2. Chegamos na quarta obra do dia. Ó, eu nem vou conseguir chegar até o final do lote. Se eu levantar a mão aqui, a minha mão ainda não chega na altura da rua lá na frente. Oi, pessoal! Hoje o vídeo vai ser diferente, vamos fazer um tour nas obras comigo para falar com vocês sobre o projeto em aclive e declive, que é um assunto que vocês me perguntam muito, né? Estão sempre falando comigo aqui sobre lote em declive, construção em declive. Hoje eu vou mostrar para vocês 4 obras, 2 em aclive e 2 em declive, para mostrar as diferentes soluções que a gente pode adotar nesses casos e com a obra ainda bem no iniciozinho, a obra bem crua, para vocês conseguirem ver a fundação e tudo mais e não só a obra já acabada, né? A obra completa. Então vamos lá, vou parar aqui na primeira obra no condomínio Alphaville 3 pra gente ver uma obra em declive com subsolo de garagem. Bom, chegamos aqui na primeira obra. Esse é um lote com declive de 3 metros de altura. Dessa extremidade aqui do lado esquerdo até a extremidade dos fundos do lado direito, nós temos 3 metros de declive. Só que a rua ela vai descendo aqui suavemente, né? Então eu encaixei a garagem do lado que já está mais baixo, que é o lado direito do terreno. E aí com isso a calçada já está mais baixa e eu desci 1 metro essa garagem em relação à calçada. E aí nós ficamos com uma garagem em subsolo e o pavimento de baixo, além da garagem, também tem área gourmet, piscina, um escritório, banheiro e área de serviço e depósito. Isso tudo no subsolo, né? Só que é um subsolo entre aspas, porque aqui, em relação à rua, a garagem está um pouco enterrada, mas lá no fundo, como o terreno já tinha descido, a casa ainda estava mais alta do que o chão, então ainda vai pegar um pouquinho de aterro lá no fundo, porque pensa só, se eu desci 1 metro em relação à calçada aqui do lado mais baixo, e eu tinha 3 metros de declive, então ainda sobrariam 2 metros, né? O condomínio ele só nos permite cortar ou aterrar 1,5 metro, então por isso que eu peguei essa parte mais baixa. Então aqui desse lado já desceu 50 centímetros em relação ao lado de lá. Então já desci 50 centímetros aqui, desci mais 1 metro para garagem, que é o que eu poderia descer. Já venci 1,5 metro desse declive, sobrou exatamente 1,5 metro lá no fundo pra gente aterrar. Então a gente ganhou esse subsolo, a gente ganha a área em cima, porque não é um lote tão grande. Aqui no condomínio Alphaville 3 os lotes são um pouco menores do que no Alphaville 1 e 2. Então esse lote aqui tem 382 metros quadrados, sendo que a gente só pode ocupar 50%. E aí, eu criando esse pavimento subsolo, eu consigo ganhar laje para fazer o pavimento térreo. Essa casa é uma casa com pavimento térreo inferior. A gente realmente aproveitou o declive do lote. Eu vou mostrar para vocês depois uma outra obra onde o cliente não quis aproveitar o declive do lote. Ele vai fazer um lajão, vai ficar com 5 metros de altura, mortos ali embaixo da casa, e ele fez térreo e superior. Mas normalmente nesse perfil de terreno é melhor a gente fazer o térreo e o inferior para baratear, para ter um custo menor na obra, aproveitando a topografia original do lote. Foi o que a gente fez aqui e ainda ganhamos área. Então, o nosso pavimento inferior, que a gente está chamando também de subsolo, tem 88,80 metros quadrados de área construída, mais a piscina com 10,80 metros. E o pavimento térreo tem 139,60. Então nós temos uma área construída total de 239,19 com a piscina, 228,39 a casa. E aí eu vou mostrar para vocês ali, agora a obra tá bem crua ainda, a gente está fazendo o vigamento do pavimento subsolo para iniciar depois, né, depois que bater a laje, inicia o entijolamento do pavimento térreo. E acho que agora, por mais que esteja um caos aqui na obra, vocês conseguem visualizar essa questão que eu tô falando das alturas e do aproveitamento de terreno. Aqui nós estamos utilizando também o terreno do lado como lote de apoio, ele está emprestado para ficar com os materiais de obra. Então, quando vocês olharem na imagem de drone, vai parecer que o lote é maior, mas o lote, na verdade, ele começa aqui, bem nessa marcação aqui. Aqui agora, vocês conseguem perceber o vigamento entre o pavimento subsolo e o pavimento térreo. E vocês vão perceber que o pavimento térreo, ele tá mais alto do que o nível da rua. Que o nível da rua é esse aqui, né? É esse terreno aqui. O pavimento térreo, de fato, ele ficou 1 metro e pouco acima da rua, porque a gente precisava ganhar o pé direito do pavimento de baixo. Então, além de eu cortar 1 metro pro pavimento de baixo, eu também subi um pouco o pavimento de cima, o pavimento térreo em relação à rua, pra gente ter altura. Em projetos como esse, que tem garagem enterrada, vocês têm que ter muito cuidado com essa altura dessa viga aqui, que é onde entra, de fato, o carro. Porque tem uma rampa, né? Então, o carro vai ficar inclinado ali. Tem que ter muito cuidado com o pé direito dessa garagem pra não ter problema com essa altura da entrada do portão do carro. Então, aqui vocês conseguem perceber isso. E eu vou lá atrás pra mostrar pra vocês o terreno lá atrás, como que é a topografia original dele, né? Agora ali tá muito ruim de passar, porque eles estão montando
o escoramento para a laje, para as vigas, mas aqui ó, é o nosso corredor lateral de 1,5 m de afastamento. Dá para ver aqui as colunas do muro. Então aqui é o afastamento lateral. Ó, vou entrar por aqui, que é a caixa de escada. Aqui é a caixa de escada. Ah, tem mais um detalhe, que para vencer a altura do desnível, eu desci da garagem para casa também. Ali é a garagem. Nós vamos ter um degrau aqui para acessar a área gourmet. Então, eu já consegui descer um pouco mais para ir vencendo essa altura. Aí aqui, ó, é a nossa área gourmet. Para cá, a lavanderia, que vai ter saída para a lateral da casa, que é ali onde a gente estava agora. Aí aqui tem o banheiro social, que vai atender a esse pavimento inferior. E o nosso escritório aqui, ó, aqui no final. Com certeza eu volto nessa obra para mostrar para vocês depois ela um pouco mais avançada. Hoje, realmente, eu queria falar só sobre as soluções de aclive e declive. Vou passar por fora por questão de segurança, né? Não sabia que já estava com escoramento, não trouxe capacete. Aqui na lateral da casa, ó, a gente já vem descendo. E aqui vocês conseguem perceber a altura que sobrou pra gente aterrar. Ó, a gente não aterrou nada ainda. Aqui é realmente onde chegava o lote. E por essa altura das estruturas, dá para perceber o que sobrou para aterrar. Isso aqui é o nosso muro de contenção, o muro de arrimo, né? E essa aqui é a estrutura de cisternas e piscina. A gente encaixou as cisternas dessa casa aqui atrás, justamente para aproveitar essa altura, porque aí já vai bater a laje das cisternas, vai sobrar pouca coisa para aterrar. Tem que ir pensando em tudo isso para gerar economia na obra. Eu poderia colocar a cisterna lá na frente? Poderia, mas eu ia ter que cavar. Aqui atrás eu não preciso cavar, eu já conseguiria construir e também economizar a área de aterro, né? Porque eu tô batendo a laje das cisternas, estou fazendo a piscina, construindo a piscina. Então, isso tudo, ó, vocês conseguem ver toda essa estrutura ali, que está sendo feita de cisternas e piscina, que já me economiza a área de aterro. E aqui, o que sobra, que vai ser área gramada, área permeável, é que a gente vai aterrar nessa altura ali do muro de arrimo. Então, vocês veem que sobrou pouca coisa para aterrar. A gente conseguiu, descendo a casa, descendo esse pavimento, a gente conseguiu vencer o declive do terreno. E a casa não ficou enterrada, porque tem vários clientes que chegam falando dessa história de casa enterrada. Gente, não está enterrada. Olha só, por mais que a gente tenha descido, a gente aproveitou a topografia original, mas ainda assim a casa está mais alta do que o final do terreno. A gente vai aterrar. Olha ali a altura que está a janela da casa. Não tem nada de casa aterrada, tá tudo aberto para cá. Vou colocar as imagens do 3D também para vocês, dessa fachada de fundos. Temos grandes portas de vidro ali, janelão de vidro aqui no escritório. E não existe essa sensação de casa enterrada. E você pode ter economia na sua obra, aproveitando a topografia original do lote. Essa história de pegar o nível da rua e bater uma laje, fazer a casa dali pra cima, você vai gastar muito mais, porque você vai ter todo um esqueleto embaixo da sua casa ali sobrando numa mega altura. Assim, como eu disse, eu tive um cliente agora que fez, né? Vou mostrar pra vocês hoje também, porque realmente ele quis, mas sabendo que tem um custo muito maior. Você vai gastar o valor de como se fosse um outro terreno só pra chegar no chão da sua casa. Então, essa solução aqui de aproveitar a topografia original do lote é a minha favorita. Eu sempre tento trabalhar dessa forma, a não ser que realmente o cliente não queira, porque aí, né, a obra é dele, ele que tem a palavra final. Eu vou mostrar para vocês pelo lote aqui de trás, que ainda tá vazio, a questão da topografia, ó. Vocês podem ver o lote aqui atrás, como que ele tá. Esse lote aqui já é um lote em aclive, né, em relação à rua lá de baixo. Ó, ele chega aqui exatamente na altura que tá o nosso lote aqui dentro. Então, vocês conseguem ver agora, por isso que eu quis vir na obra bruta, essa é a topografia original do lote. Eu vim com vocês lá da rua, que estava 3 metros mais alto do que aqui atrás, e a gente chegou aqui na topografia original do lote. Nós vamos ainda aterrar 1 metro e pouquinho aqui, ó. Sobrou bem pouco para aterrar. E aqui atrás segue o terreno do vizinho. Provavelmente o vizinho aqui, ele vai construir a garagem embaixo e a casa em cima, como eu vou mostrar para vocês hoje também uma obra em aclive dessa forma, ou ele vai acabar cortando também um pouco aqui atrás. Então, essa casa ainda vai ficar mais alta do que a casa do vizinho aqui dos fundos, com certeza. E agora, falei bastante já, bora para a próxima obra? Chegamos na segunda obra do dia e essa é uma obra em aclive. Então, é o contrário da obra anterior. Aqui nós temos um aclive de 3,25 metros. Então, é quase a mesma altura da obra anterior, sendo que lá era declive e aqui é aclive. E aí, nós também encaixamos a garagem embaixo para ganhar a laje lá na parte de cima. E aí eu encaixo essa garagem aqui na frente com o pé direito de 3 metros e essa laje já chega na altura do fundo do terreno lá atrás, para a gente ter um maior aproveitamento desse quintal. Até porque esse lote aqui, diferente do outro, ele é um lote com fundo para mata. E lotes com fundo para mata aqui no condomínio, a gente não pode mexer na topografia original junto à grade. A gente não pode enterrar essa grade, por exemplo. Então, a grade tem que ficar do jeitinho que está, na altura que está. Então, eu precisava vencer toda essa altura
estrutura, para eles não terem perda de área útil do quintal, criando degraus, platôs, enfim. Eu queria mesmo que o nosso quintal chegasse ali no nível 0 da topografia original do lote. Esse lote ele é um pouco maior, é um lote de 463 metros quadrados, e nós temos uma área total construída de 266,82 metros quadrados. A área do pavimento subsolo, 65,31 metros quadrados de área construída, e a área do pavimento térreo, que também pode ser considerado um pavimento superior, 186,67 metros quadrados na casa, mais a piscina com 14,84. E nesse projeto nós temos embaixo só a garagem para 2 carros, o hall de escada e um depósito, e no pavimento superior é que nós temos todos os outros cômodos, sala, cozinha, área gourmet, os quartos, banheiros, enfim, lavanderia, tudo no pavimento térreo. E eles vão ficar com a casa ali praticamente no nível só a garagem mesmo que ficou embaixo. Eu já mostrei uma outra casa aqui pra vocês no canal, que é do lote J208, também aqui no Alphaville 2, eu mostrei a casa pronta. Então aqui eu tô mostrando a obra crua, e vocês têm também essa casa pronta pra assistir aqui no canal, que é desse mesmo jeitinho, a garagem embaixo, a gente vence a altura e faz a casa toda no pavimento só, acima do pavimento garagem. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui agora na obra, na prática. Ó, aqui vai ficar a nossa rampa do carro, bem suave, como tá agora mesmo, ó, já tá suave. E a garagem fica bem aqui, do lado direito. Uma garagem para 2 carros, e aqui ela tá bem mais larga, porque a nossa porta de entrada principal, que é o acesso ali no hall de escada, fica aqui também. Vocês vão ver pelo 3D de fachada, ao vento. Gente, hoje tá ventando, hein? O vento tá quase me carregando. A porta fica aqui também, então por isso que vocês vão ver agora uma estrutura mais larga, né? Não tá dando pra ver muita coisa por conta do escoramento. Ali daquele lado direito, nós vamos fechar um muro para aterrar para trás e conseguir ter um aproveitamento desse quintal lateral ali, lá pelo andar de cima. Então nós teremos 2 acessos nessa casa. Um aqui, que é interno, que é no hall de escada, e um outro acesso externo aqui na lateral esquerda, que vai ter uma escada que vai acessar direto lá na nossa área gourmet. E do jeitinho que tá agora, vocês conseguem perceber essa altura. Olha o quanto que o terreno tá subindo, e a casa também. Ó, aqui a gente consegue ver exatamente o que vai sobrar embaixo da casa, que vai ficar um esqueleto, mas ó, a garagem termina aqui. Então o que sobra é muito pouco. Aqui onde termina a garagem, já começa a ficar baixo, porque o terreno já subiu. Então a gente tem um aproveitamento muito legal da topografia original do lote. E para isso é ideal que seja feito o levantamento topográfico por topógrafo antes do projeto de arquitetura, e aí eu consigo estudar essas alturas e tomar as melhores decisões para o projeto. Então aqui ó, tá claro. Eu não sei se para vocês que estão assistindo aí tá claro, para mim tá claro. Tá claro que tá dando para enxergar o tanto que foi aproveitado a topografia original desse lote, porque aonde termina a garagem, bem aqui nesse alinhamento, ó, fica só um pouquinho de área mais alta sobrando embaixo da casa. Logo depois, olha o tanto que o lote já subiu, e a gente fica com um espaço bem baixinho sobrando aqui. Então a gente está aproveitando muito dessa topografia. E o chão da nossa casa, olha só onde ele chegou. Bem juntinho da topografia original do lote, que é essa aqui. Olha só, aqui atrás não tem nada mexido, ó. Vocês estão vendo até o restinho de grama do lote original, né? E o muro do condomínio com essa grade, que faz fundo com essa mata belíssima. Então, o chão que vocês estão vendo aqui é o chão que já existia antes, ó. Não tem nada exposto aqui de alicerce do muro, nada. O muro original do condomínio está aqui. E olha só a altura disso aqui em relação ao piso da casa. A gente praticamente chegou em 0. Na verdade, durante a obra, minha cliente pediu para subir um pouquinho mais a laje da casa, para a casa ficar um pouquinho mais alta que o deck que vai entrar aqui. Porque eu tinha colocado só 5 centímetros de desnível da área gourmet para o deck. E nós aumentamos para 15, vamos ter um degrau para descer um pouco mais esse deck aqui e ficar com esse desnível maior em relação à casa. Então, essa lateral por onde nós entramos, além de acesso de visita, também tem janelas aqui da cozinha, acesso da lavanderia para a lateral. E vamos ter todo esse quintal aqui com piscina. Ó, o lote aqui atrás, ele é bem mais largo que na frente. Então ficou um quintal assim comprido, toda essa área aqui de trás. E a piscina eu coloquei para cá, para que ela fique conjugada aqui com a área gourmet, com a área de lazer. Essa casa eu fiz projeto de interiores também, eu fiz o projeto de arquitetura e o de interiores, então eu consigo mostrar para vocês as imagens já aqui de trás, como que isso vai ficar acabado, mas depois da obra pronta, você nem tem noção que tinha todo esse desnível, porque a casa vai estar aqui, ó, conjugadinha com o quintal, quase que nível 0, um desnívelzinho muito suave no gramado que vai ter aqui atrás, que o lote ele desce pra lá também, né? Então a gente vai descendo suavemente pra lá. Aqui agora tá dando essa altura toda porque ainda não terminou essa estrutura, né? Vai pegar um pouquinho de aterro aqui,
porque ele é aclive. Então, para chegar na altura de lá, que é a altura do alicerce do muro, aqui aterra um pouquinho, mas isso tudo aqui vai ficar nivelado. E aqui, ó, a gente tem toda essa área de laje. Imagine só se eu coloco num pavimento só a garagem e o depósito, por exemplo. A garagem é uma área muito grande, então tira a área útil para fazer os outros cômodos, os cômodos habitáveis. E eu colocando a garagem ali embaixo, além de ser uma solução para vencer o desnível do aclive, eu também ganho área útil aqui em cima. Então, eu estou usando em cima da garagem para fazer mais um quarto, mais um banheiro. Aqui já tá até entijolando, tá bem evoluída a obra. Nós temos aqui na frente o quarto, que vai ser escritório. Esse vídeo nem é sobre projeto de interiores, mas posso dar uns spoilers aí já, depois vocês vão assistir de novo o vídeo mostrando a obra com projeto de interiores, quando a obra estiver mais avançada. Então, aqui nós temos um escritório que está em cima da garagem. O escritório e o banheiro. Esse banheiro aqui também está em cima da garagem, que é o banheiro social da casa. Então, a gente ganha a área útil aqui em cima, jogando a garagem para baixo e resolve a questão da altura também. A sala, ó, essa sala aqui, uma parte dela também tá ainda em cima da garagem, né? Aqui, na verdade, tá em cima do hall de acesso que tem ali embaixo. E aqui tá a nossa caixa de escada, que vem lá do hall e sobe até aqui. E, ó, aqui essa casa vai ser toda integrada, tá? Aqui é a sala, tem uma varandinha na frente, tem uma porta de vidro aqui com a varanda da frente. Aqui, ó, tudo sala. Ali é uma lavanderia, mas vai ser fechada, integrando com cozinha e aqui um portão de vidro que vai integrar com a área gourmet, que é aqui. A gente vai ter uma área gourmet aqui. E essa mata fazendo fundo. Então, ó, obra número 2, obra em aclive. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar os detalhes aí que eu tô explicando dessa questão das alturas. E agora, bora pra obra número 3. Mais uma obra em aclive, mas onde nós subimos a garagem e fizemos a casa toda linear, ao invés de fazer assim, a garagem embaixo e a casa em cima. Bora pra terceira obra. Sol de meio-dia, com fome, gravando vídeo pra vocês. Aí acho bom vocês deixarem um comentário aí pra mim, pelo menos, pra ajudar a engajar, né? Porque a pessoa tá no horário de almoço gravando vídeo. Essa obra que a gente vai agora é no Alphaville também, mas é no Alphaville 2. Nós gravamos as duas primeiras no Alphaville 3, agora nós estamos indo pra uma obra no Alphaville 2. Chegamos no condomínio Alphaville 2 e essa obra, esse terreno também é um terreno em aclive. Aqui nós temos um aclive de 3,5 metros, considerando a extremidade lateral direita frontal com a extremidade lateral esquerda dos fundos. De uma ponta a outra, assim, em diagonal, 3,5 metros. E aqui nós fizemos a casa toda num pavimento só, toda linear. E como eu já falei pra vocês, o condomínio só permite cortar ou aterrar 1,5 metro. Então, desses 3 metros, eu preciso resolver pelo menos 1,5 metro. E aí, o que eu fiz? Encaixei a garagem já na parte mais alta, a rua aqui ela sobe, ó. Então, como eu falei pra vocês, esse desnível de 3,5 metros é de uma extremidade à outra opostas, né? Mas aqui, no canto de cá do terreno, no canto esquerdo, eu já subi 1 metro em relação ao canto direito. Então, eu encaixei minha garagem aqui, onde eu já tinha vencido 1 metro, e eu subi a rampa da garagem mais 1 metro, que é o máximo que eu posso para 5 metros de afastamento, né? Pra gente ficar em 20% de inclinação, eu preciso de 5 metros de comprimento de rampa para subir 1 metro de altura. Então, foi exatamente o que eu fiz aqui. Assim, eu venci mais 1 metro. E aí, sobra exatamente 1,5 metro para eu cortar lá atrás desse terreno, que é o máximo que o condomínio permite. E, na verdade, isso é só no cantinho mesmo, só na extremidade, porque depois ele já vai descendo, então ficou menos, o muro de arrimo assim, no cantinho ele dá 1,5 metro, mas depois ele já fica mais baixo. E foi isso que nós fizemos aqui. Esse lote é um lote de 15 por 30, na verdade tem uma medida quebradinha, ele tem 451,57 metros quadrados, área total de construção 215,31 com a piscina, 202,81 só de casa sem a piscina, e nós encaixamos a casa toda num pavimento só. É uma casa toda linear, com 3 suítes, mais um escritório, sala integrada com cozinha, área gourmet, garagem para 2 carros, enfim, vocês também vão ver essa casa mais pra frente. Inclusive, esses clientes aqui me acharam através do canal do YouTube, eles moravam no Rio, capital, e vieram pra cá depois de ver meus vídeos desse condomínio. Eles procuraram um terreno pra comprar aqui no condomínio. Na época, o canal tinha sido hackeado, eu tinha perdido o canal, eles não estavam me encontrando nas redes sociais. Eles esperaram e um belo dia, eu tinha acabado de me mudar pro escritório aqui do Alphaville, tava com a logo na frente, eles viram a logo instalada e foram lá e falaram: Aline, a gente te achou, a gente te acompanha, a gente estava te procurando e a gente tinha perdido, não achava seu canal e tinha perdido seu Instagram. Passei aqui na frente agora e vi seu nome. Eles foram assim, sem marcar. Foi muito legal isso, foi muito legal mesmo. E aí ele contou a história que eles vieram do Rio pra cá, acompanhavam meus vídeos e procuraram um lote pra comprar aqui depois de ver no canal. E estamos fazendo aí o projeto deles, fizemos já o arquitetônico, vamos fazer o de interiores. Tô dando um auxílio a eles aqui na obra também. E
Vou mostrar pra vocês um pouquinho de como tá a obra. A obra ainda tá bem crua, a gente tá no chão ainda. E aqui, gente, vocês estão vendo agora ó, o alicerce da nossa garagem. Olha só como tá quase no perfil natural, né? E vai ser rampado isso aqui e a gente chega aqui na garagem. Porque realmente, como o terreno era em aclive, por mais que eu tenha subido a garagem 1 metro em relação à rua, o terreno também já estava subindo naturalmente, né? Então vai ser pouca coisa aqui que a gente vai aterrar, né? Que vai ser a rampa da garagem. E a gente chega aqui já no nível. Então aqui a gente tá montando agora a laje de piso e a casa aqui ela tá toda no chão, ó. É uma casa térrea mesmo. E a diferença da altura foi lá nos fundos, somente lá nos fundos que a gente realmente teve que cortar um pouco do fundo e foi aterrando um pouco aqui pra frente. Como o terreno já era em aclive, a gente vai tirando a terra dali e jogando a terra pra cá. Aqui, ó, eu tô pisando agora onde vai ser a área gourmet. Aí pra cá é a nossa piscina, ó, ali a gente vê que tá bem mais alto porque escavaram aqui para fazer a piscina, né? E aqui atrás é que eu falo com vocês sobre as alturas. Vocês vão ver que o muro do condomínio, ele desce para lá, porque o lote também naturalmente, né, já ia descendo para lá. Então, a extremidade que era mais alta é nesse canto aqui. Nesse canto aqui eu tive 1,5 metro de muro de arrimo. Esse muro ele tá todo em bloco, mas a gente optou por fazer reto, mas a gente poderia ter ido descendo também, igual aquele de lá, porque como eu disse, para lá a gente já não tem que cortar tanto. A gente cortou aqui 1,5 metro nessa extremidade, mas para lá, ó, o terreno já ia descendo. Então lá no cantinho tem ali menos de 1 metro de muro de arrimo. E agora não consegue nem perceber também, olhando a casa já montada, assim, o alicerce já montado, nem perceber que teve esse transtorno, digamos assim, do lote acidentado, da topografia acidentada. Então, a gente vai tomando as decisões, as melhores decisões para o projeto, para a necessidade de cada família também. Eles queriam muito uma casa toda linear e a gente conseguiu, mesmo tendo 3,5 metros de aclive, a gente conseguiu dessa forma. Foi uma solução de projeto eu encaixar a garagem na parte da rua que era mais alta, porque eu já começo subindo. Agora, se eu quisesse fazer uma garagem enterrada, por exemplo, como na outra obra, e fazer a casa em cima, eu teria que encaixar a garagem do lado oposto, que é o lado mais baixo do lote. Então isso aí a gente vai estudando as possibilidades de projeto de acordo com a necessidade de cada família, né, e a personalização de cada projeto mesmo. Cada projeto é único, baseado nas necessidades do cliente e na topografia do lote, em todos os fatores, economia de obra, a gente vai avaliando de acordo com cada situação. A caminho da 4ª obra agora. Chegamos na 4ª obra do dia. Aqui nós temos um terreno com declive de 6 metros e é um terreno 10 por 20. Então é bem menor do que eu mostrei para vocês anteriormente lá no condomínio, né? Aqui nós não estamos no condomínio, aqui é um terreno de bairro mesmo, no Vale das Palmeiras, em Macaé, e temos 6 metros de declive. E diferente dos outros projetos, o cliente aqui, ele não quis aproveitar a topografia original do lote. Então, nós vamos fazer a casa no nível da rua, nível 0 aqui com a rua, bater um lajão lá no fundo, a área permeável vai ser só aqui na frente. Aqui eu já tô na cidade de Macaé, né? O Alphaville é em Rio das Ostras, o Vale das Palmeiras aqui é em Macaé. Então, a área permeável exigida aqui em Macaé, em lote de rua pelo menos, é bem pouquinho, são 2% só da área do lote. Então, o canteiro que nós vamos ter aqui na frente já supre essa área permeável. E no quintal de fundos não vai ter área permeável, não vai ter gramado, vai ser laje realmente, porque a gente precisa vencer aquela altura. Então, aqui, vocês observem que vai ficar sobrando embaixo da casa praticamente 6 metros de altura mesmo. Vai ficar um esqueleto ali. Aqui na frente nem tanto, né? Porque aqui na frente ainda tá descendo. Mas lá no fundo, na extremidade final do lote, nós vamos ter um esqueleto de quase 6 metros de altura embaixo do piso do quintal. Essa não é a alternativa mais barata, é óbvio, né? Então, vai gastar para fazer toda uma estrutura até chegar no chão da casa. Então, tudo isso fica ali embaixo, não tem uso. Então, para aproveitar a topografia original do lote, o ideal seria ter um pavimento subsolo lá atrás, mas esse cliente, ele realmente não queria. Então, nós seguimos o pedido dos clientes, fizemos a casa duplex do térreo para cima. Então, é pavimento térreo e pavimento superior. É uma casa duplex de 160,98, quase 161 metros quadrados. Sendo 100 metros quadrados de área construída no pavimento térreo, 60,98 no pavimento superior. E nós temos essa situação de ter todo um esqueleto aqui. Eu vou descer ali para vocês conseguirem perceber o tanto de altura que nós temos nesse lote. Mas eles queriam a vista, ó. Porque lá no fundo tem uma vista para a serra, as montanhas. Então, eles não quiseram, de forma alguma, fazer um pavimento inferior aqui nessa casa. E aqui, gente, olha só que situação. As casas do fundo, elas estão no nível da rua de baixo. Então, agora, o cliente está no direito dele, de construir no terreno dele a altura que ele quer aqui. E aquela casa ali, que está aqui atrás, agora ela vai ficar completamente enterrada em relação a essa construção aqui. Ó, eu nem vou conseguir chegar até o final do lote,
mas realmente é muito alto. Se eu levantar a mão aqui, a minha mão ainda não chega na altura da rua lá na frente. Acho que vocês vão conseguir perceber aí pelos vídeos, até pelo vídeo de drone, o tanto que é alto. E depois eu mostro para vocês de novo essa obra quando ela estiver mais avançada, porque aí quando bater a laje aqui vai dar para ver o tanto que a gente tem de esqueleto aqui embaixo da casa, que vai ficar aqui embaixo da casa. Então eu queria mostrar para vocês essa obra para mostrar justamente outra possibilidade, né, que é realmente de escolha dos clientes de não aproveitar a topografia original do lote. No geral a gente tenta aproveitar, mas se o cliente não quer, a gente também pode fazer dessa forma, né? A gente pode fazer do nível da rua e não ter nada embaixo. Agora o ideal depois de fazer esse esqueleto é fechar em volta, porque eu vejo muita obra feia por aí que fica aparecendo, você fica passando em volta no bairro, não tem casa do lado ainda, fica vendo aquele monte de coluninha embaixo da casa. Então aqui o ideal é a gente fazer as colunas e depois fechar tudo em volta com bloco de concreto e deixar realmente como se fosse um porão ali, né? Uma parte perdida ali embaixo da casa, mas que fique fechadinho para não dar bicho, enfim, não acontecer nada ali embaixo, não ter como ninguém entrar. E é isso. Ainda bem que nesse caso aqui o cliente optou por fazer dessa forma, não colocar um pavimento embaixo, porque o loteamento não deixou a rede de esgoto passando lá no final, como geralmente acontece em lotes em declive. O esgoto ele passa aqui na frente, na rua, e nós temos que jogar o nosso esgoto para cá. Então, se nós tivéssemos um pavimento subsolo, uma construção para baixo da rua, nesse caso aqui, nós precisaríamos bombear esse esgoto de baixo para cima, porque a rede de esgoto só passa aqui na frente. Isso aí eu achei bem estranho, assim, por parte do loteamento, porque estou acostumada a pegar projetos de lotes em declive, inclusive mostrei aqui no canal a casa que eu construí para mim, que eu morei, que eu vendi, muita gente acompanhou, que era declive, e eu tive que atravessar a tubulação de esgoto por todo o terreno do vizinho de trás. A casa que eu mostrei nesse vídeo hoje, a primeira obra, que é em declive, nós também fizemos isso. Nós tivemos que descer o esgoto do final do nosso lote até a rua do fundo, a rua que fica lá atrás. Então, normalmente, os condomínios dos loteamentos fazem essa previsão de rede de esgoto descendo para o fundo quando o lote é em declive. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, o esgoto realmente passa só aqui na rua. E se tivesse um pavimento subsolo, a gente precisaria bombear esse esgoto de baixo para cima. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fizemos aí um mega tour. Espero que vocês tenham gostado de passear comigo pelas obras. Se ficou com alguma dúvida, me manda aqui nos comentários para eu responder para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para alguém, que eu tenha tirado a dúvida de alguém. Eu sei que essa questão de lote acidentado, né, seja aclive, seja declive, gera muita dúvida nas pessoas e realmente são muitas possibilidades de projeto e hoje eu consegui mostrar algumas delas para vocês. Obrigada por assistirem até aqui. Se você não for inscrito, já se inscreve no meu canal, deixa um comentário para engajar o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!